Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, vim hoje aqui através de vídeo sanar a dúvida de um colega meu que estávamos conversando sobre filosofia, sobre a vida e eu acabei citando uma frase da qual eu escutei do queridíssimo professor Clóvis, que ele estava em uma das suas graduações e o orientador dele diz uma frase para ele da qual ele, quando sentou para pensar naquela frase, escutou, ele estava gravando a aula, né? E ele escutou inúmeras vezes e não conseguiu entender o que aquela frase queria dizer. E eu conversando com esse meu colega, acabei falando essa frase e ele ficou sem entender. E aí eu expliquei na hora para ele, mas decidi fazer um vídeo rápido para postar no YouTube, explicando mais sobre essa frase, tá? A frase é a seguinte: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto a ser consagrado. O que essa frase quer dizer? Que os circuitos de consagração social, isso significa o quê? Que o meio, aquelas pessoas que se juntam para consagrar algo, o circuito de consagração social, ou seja, o que a sociedade consagra, será muito mais eficaz quanto maior a distância entre quem está consagrando e o que está sendo consagrado. Então, é muito mais eficaz quanto a distância for muito maior. Então, quanto mais distante for, mais eficaz torna-se essa consagração. Ou seja, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social, ou seja, quanto maior a distância entre os dois pontos, quanto maior a distância social do objeto consagrado. Então, quanto maior a distância, mais fácil ser consagrado esse objeto. Porque uma coisa, se estiver do lado, não será tão eficaz consagrá-la. Por quê? Porque você conhece a pessoa, você conhece o objeto em si, não exatamente a pessoa, mas você conhece o objeto, e por conhecer, você acaba não consagrando. E quanto maior, mais distante for, menos você conhece e é mais fácil daquele objeto ser consagrado. Então, espero que tenha ficado claro para vocês. A explicação é um pouco mais complexa do que eu achei que seria, mas pelo menos assim fica mais fácil de entender essa frase. Então, pessoal, até a próxima.